Olá, nessa aula nós vamos falar sobre esportes alternativos. Eu vou fazer uma dinâmica diferente do que eu venho fazendo nos meus vídeos. Aqui eu vou usar muitos exemplos de esportes para a gente ter uma ideia de como funciona nesses esportes alternativos. Mas antes da gente entrar nesses esportes, a gente tem que entender como que funciona essa ideia de esporte alternativo e esportes principais. Tá? Então existe uma pirâmide, principalmente na educação física brasileira, e nessa base dessa pirâmide a gente tem aqueles esportes mais comuns, que é o futsal, né, que vem do futebol, o vôlei, o handebol e o basquete. Então, essas quatro modalidades a gente chama de esportes comuns, ou como os professores de educação física chamam, é o quadrado mágico, né? Porque são os quatro esportes que são trabalhados nas escolas exaustivamente, todos os anos de educação física, independente da vontade do professor ou não. Por quê? Porque é uma exigência, muitas vezes, da escola, muitas vezes do município, né, do contexto que aquelas pessoas estão inseridas. Então, é uma forma de integrar todos os alunos, mesmo que sejam atividades excludentes. Tá? Então, vamos entender o seguinte: o que é educação física? Então, a educação física ela tenta buscar o máximo de vivências possíveis para um aluno, para uma pessoa, para que ela tenha o máximo de experiência, que quando ela sair da escola, ou até mesmo durante a escola, vai que ela gosta de algum exercício desses, quer levar para a vida. Ou seja, a educação física ela vai estimular o movimento. E quando a gente fala de estímulo de movimento, se a gente falar só sobre essas quatro modalidades, a gente fica limitado a alguns movimentos especiais, né? São muito poucos, que é o chutar a bola, bater na bola e arremessar a bola. É só isso que a gente tem nesses quatro esportes. Então, quando a gente pensa em esportes alternativos, a gente pensa em técnicas diferentes, em movimentos corporais diferentes e em vivências diferentes. Tá? Quando a gente cria isso, a gente cria um modo de pensar diferente, né, até mesmo da sociedade, das relações entre as pessoas nesses esportes. Enfim, a gente abre um leque de possibilidades. Então, o que significa esporte alternativo? São esportes que fogem do padrão midiático, né? Ou seja, esses esportes que já estão na televisão, esses quatro que eu já acabei de falar, a maioria dos esportes alternativos tem dificuldades em entrar para a televisão. Por quê? Porque precisa de materiais específicos, tem regras que não se adequam ao tempo de televisão e muitas vezes não tem público para assistir, né? Porque são esportes novos, são esportes difíceis de serem televisionados, então você não tem um público cativo ali, ou às vezes em pequena quantidade. Né? E exigem materiais mais especializados e diferenciados. E, talvez o mais importante, não tem contextualização sociocultural, ou seja, a sociedade daquele local não visualiza aquele esporte como intrínseco, né? Não faz parte daquela sociedade. Um exemplo disso a gente pode pensar o corfebol, que eu vou falar daqui a pouco. O corfebol é um esporte que é quase desconhecido no Brasil, são poucas equipes, né? São poucos os professores que conhecem, ele está ganhando uma dimensão maior agora. Mas se a gente for comparar a Holanda, que é o país onde o corfebol nasceu, você consegue ver jogos sendo televisionados toda semana nos canais abertos. Você vê pessoas que pensam corfebol, tem gente que odeia futebol e adora corfebol, né? Tem gente que às vezes que nem conhece o futebol lá direito, mas joga corfebol desde pequenininho, ou seja, lá existe uma contextualização do esporte para aquelas pessoas. Já no Brasil não. Então a quantidade de adeptos, né, de jogadores no Brasil passa a ser muito pequena porque os brasileiros não reconhecem ainda esse esporte como de algum valor para eles. Então, quando a gente fala de esportes alternativos, a gente fala sobre cultura corporal, ou seja, a gente busca uma reflexão nos esportes, nas lutas, nas danças, nas ginásticas, né? Por quê? Porque são movimentos em que a gente não está acostumado a fazer quando é jovem, né? Então a gente busca movimentos diferenciados na questão da cultura corporal.
A partir de agora, eu vou falar sobre alguns esportes, vou colocar vídeos para a gente conseguir visualizar como esses esportes funcionam e vou falar um pouquinho sobre as regras de cada um. Então, começando com o corfebol. O corfebol, que é um esporte misto, né, homens e mulheres jogam juntos. A dinâmica do jogo é: você não pode se locomover com a bola. Tá? Você tem que passar a bola para alguém ou arremessar a bola para a cesta. A quadra é uma quadra de 40 por 20, então é o mesmo tamanho de uma quadra de handball, e ele é dividido em 2 quadrantes, um quadrante de ataque e outro de defesa. Num time nós temos 4 homens e 4 mulheres. No quadrante de defesa nós vamos ter 2 homens e 2 mulheres no mesmo time, e no outro quadrante de ataque nós vamos ter 2 homens e 2 mulheres também no mesmo time. Ou seja, a equipe que está na defesa tem o objetivo de roubar a bola da equipe adversária e passar para a sua equipe que está no quadrante de ataque. Passou a bola para o quadrante de ataque, essa equipe que está na defesa não pode atravessar para o outro quadrante, ela tem que esperar o jogo acontecer do outro lado. Ou seja, é um esporte que exige que você tenha noção de todas as técnicas e habilidades possíveis dentro do jogo. Você tem que saber atacar e saber defender e saber respeitar as pessoas do gênero oposto. A orientação é um esporte que antigamente se chamava corrida de orientação, e ela teve o nome mudado. Por quê? Porque não necessariamente você precisa correr na orientação. E a orientação é um esporte em que você corre na floresta, né? E você tem um mapa como obrigatório e uma bússola como opcional, e nesse mapa você tem vários pontos de controle. Você tem que alcançar esses pontos de controle. Nesses pontos de controle você tem um prisma branco e laranja, e nele tem uma base eletrônica. Cada atleta corre com um chip. Quando o atleta chega nesse prisma, que tem um código, né, correto para ele tem que pegar esses códigos na sequência, ele coloca esse chip dentro da base, a base vai apitar e vai acender uma luz para dizer que ele marcou o ponto, e ele já segue para o próximo ponto, né, olhando no mapa e vendo a melhor rota que ele tem que fazer para chegar até lá. É um esporte que acontece por categorias. Então você tem categoria masculina e categoria feminina, e dentro dessas categorias femininas e masculinas tem categorias por idade e por dificuldade. Nós temos o xadrez. Essa aqui é uma discussão se xadrez é um esporte ou não, porque você joga sentado, mas já tem um vídeo sobre isso, nós já discutimos, e o xadrez hoje é considerado um esporte. Afinal, ele tem um campeonato mundial, ele tem regras engessadas, ou seja, suas regras são iguais em qualquer parte do mundo, então ele tem todas as características de ser um esporte. E o xadrez consiste em pensar de forma ampla. Você tem que estar sempre pensando estrategicamente à frente do seu oponente, tentando prever o que ele vai fazer de movimento, e o objetivo é encurralar o rei. Temos o slackline, né, que é a corda bamba, e você tem várias modalidades dentro do slackline. Você tem de travessia, você tem de malabarismo, ou seja, é um esporte bem diversificado e é um esporte atual. O slackline ele exige basicamente equilíbrio, né, habilidades acrobáticas e muita força para poder se manter em pé ali durante muito tempo. Temos o Ultimate Frisbee. Esse aqui é um jogo jogado num campo de futebol, né? E é um esporte também misto, igual o corfebol. E, assim como ele, você não pode progredir com o disco na mão. Você tem que pegar o disco, parar e lançar para um companheiro seu pegar mais à frente ou mais atrás,
mas o objetivo do ponto é fazer como se fosse o touchdown do futebol americano, em que o seu companheiro tem que pegar o disco depois da última linha, tem que pegar o disco no ar e cair depois da última linha do campo. Isso vai contar um ponto. Temos o quadribol, esse que é um esporte bem atual, que é derivado dos livros do Harry Potter. E, basicamente, os jogadores têm que acertar os círculos, né, com um monte de gente tentando te atrapalhar, tentando te defender. E tem o curioso que você tem que correr com uma vassoura, né, entre as pernas, como se estivesse voando numa vassoura. Então é uma regra peculiar, mas que é característico do esporte. E ele tem sua característica totalmente mantida do jogo do livro. Então você tem ali várias bolas, você tem o pomo de ouro, né? Você tem uma arbitragem. Então é um esporte bem diferente, vamos dizer assim. Nós temos o Mambol, esse que é um esporte brasileiro, criado aqui no Brasil, e ele consiste em duas bolinhas pequenas para ser jogado numa quadra de vôlei. Então, basicamente você tem que pegar essa bolinha e jogar ela de baixo para cima, para passar do outro lado, e são duas bolas ao mesmo tempo. Tá? Então é um jogo muito difícil, só pode pegar com uma das mãos, e você tem cerca de 1 segundo para pegar essa bola e jogar, ou seja, você tem que pegar e jogar ela imediatamente, senão é caracterizado como falta se segurar mais tempo. Esses foram só alguns exemplos, tá? A gente tem uma infinidade de esportes, vou colocar aqui algumas menções, né, honrosas, vamos dizer assim, mas a quantidade de esportes que existe no mundo são infinitos, existem muitos esportes e cada um com uma sua característica diferente. Então, para quem curte coisas diferentes, é legal fazer uma pesquisa, buscar esses esportes diferentes, tentar executar eles com sua turma de educação física, né, com seus amigos, enfim, vamos buscar novas experiências. Então é isso aí, gente. Valeu!